tem nos abençoado. É o Senhor que de maneira maravilhosa, ó Pai, tem nos guardado e livrado de todo mal. E é por isso, Senhor, que nós nos alegramos em ter a oportunidade de te servir. Nós nos alegramos, Senhor, em ter a oportunidade de reunirmos neste lugar e aqui entoarmos cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Pai, desde já eu quero pedir ao Senhor que a cada necessidade, Senhor, a cada situação que teus filhos estão passando e enfrentando, a qual só o Senhor sabe, nesta noite nós ministramos sobre a vida de cada um dos teus filhos cura, restauração, transformação, força ao fraco, ao desanimado, ânimo, Senhor. Pai, nós profetizamos sobre vidas aqui nesta noite, que a mão do Senhor alcance, que a presença do teu Espírito abrace, e que cada um dos teus filhos possam sair daqui transformados, impactados, prontos, ó Pai, para enfrentar mais uma semana de trabalho, prontos, ó Pai, para mais uma vez testemunhar a tua grandeza. Ó Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Ó Espírito Santo, trabalhe em cada vida, e todos aqueles, Senhor, que vão cooperar com esse trabalho, que sejam usados pelo Senhor, nos louvores, na salvação, no testemunho, na palavra, que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Boa, Senhor, trabalha, Senhor, em nossas vidas, trabalha, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, arranque, ó Pai, toda incredulidade, toda frieza espiritual, toda dúvida, Senhor, todo pensamento contrário, tira, lança por terra. É noite de adoração, é noite de culto, é noite de vitória, é noite de nos apresentarmos diante do Senhor com alegria, com as nossas vestes limpas, purificadas pelo teu sangue, Jesus. Abençoa, Pai, este culto, tome a direção deste culto em tuas mãos e faça tudo para a honra, para a glória do teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João Batista com oportunidade, louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa. A paz, seus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Hino de número 83 da nossa arte cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais perto de Cláudio. Perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro, os olhos te brilham
Santo, santo é o Senhor. Vamos cantar o hino de digno de toda honra, de toda glória. Glória a Deus. Aleluia. 104. 104. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu te adorar, Senhor. Eu te adorar na beleza da tua santidade. Foi Jesus a procurar a ovelha que apagar. Desaou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, passa o sol a chover. Cristo busca sua ovelha com amor, o pastor. Esse chama sua ovelha sem cessar. Torna hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que a procura pra salvar. Com seus bens o bom pastor já feridos que orou de vencer os tenebrosos pecados. Cansado de andar, mas ainda a clamar. Ovelhas minhas, hoje quando estáis, com amor, o pastor, esse chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que a procura pra salvar. Se escutar o desejo de ovelha que nasceu, enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, é ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor, com amor. O pastor, esse chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que a procura pra salvar. Lá em casa o pastor ouvir-la como sou, pois ovelha pecada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, esse chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que a procura pra salvar. Glória, glória. Glória a Deus. Pastor Edmar vai estar fazendo a leitura da palavra e orando com a igreja logo após ciclo de oração, que é oportunidade para louvar o Senhor. Após ciclo de oração, os jovens também já vão se preparando em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, paz do Senhor pelos irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler alguns versículos aqui, amém? Glória. Estamos aqui, irmãos, para exaltar, glorificar o nome do Senhor, para alegrar, celebrarmos um Deus tremendo, celebrar um Deus poderoso. Glória, glória. E com palavras nós não temos como exaltar o teu nome, mas temos condições de exaltar o nome do Senhor, com uma vida vivida na presença dEle, vivendo com Ele, deixando Ele morar em nós. Assim nós temos condições de exaltar o Senhor com a nossa vida, em nome de Jesus. Porque as palavras são poucas no nosso vocabulário, o tamanho do nosso Deus. Nós não conseguimos mencionar o tamanho do Senhor. Amém? Irmãos, 1 Coríntios capítulo 6 diz desta forma: ou algum de vós, tendo algum negócio contra outro,
ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estimas na igreja, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós, tendes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho que parar por aqui. Irmãos, é interessante isso porque o Senhor é instruído aqui, o apóstolo instruindo os irmãos, que não deveria ter no meio deles esse tipo de demanda. Então é verdade que se isso aconteceu, está escrito, é porque naquele tempo estava tendo esta demanda. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é esta palavra: não tem sábio entre nós para julgar coisas pequenas? Porque há tantas vezes, irmãos, dificuldade de entendimento no nosso meio, porque há tanta falta de entendimento no meio da igreja. Quantas vezes chega aos nossos ouvidos, ao seu ouvido, algo que aconteceu entre os irmãos, uma demanda simples de ser resolvida, e às vezes ela se torna tão difícil, porque às vezes, irmãos, nós não queremos ouvir esta palavra. Não deve ter, irmãos, no nosso meio contenda, de tipo nenhum, irmãos. Aqui fala de negócio, mas eu quero, irmãos, nesta noite dizer para a igreja, em nome de Jesus e no temor do Senhor, no nosso meio, irmãos, há pessoas suficientes, sábias, na palavra, para instruir cada um de nós, para andarmos na presença de Deus e na humildade do Espírito Santo, para viver uma vida com Cristo. Irmãos, se houver demanda entre nós que não seja resolvida, Deus não tem liberdade para agir no nosso meio. Deus só tem liberdade para agir no nosso meio quando as barreiras pessoais entre a igreja é quebrada. Eu não sei qual é a causa que o Senhor me instruiu a esta palavra, mas eu quero dizer para os irmãos na humildade, no poder que há no nome de Jesus. Se há entre nós, ou se há em você, nesta noite, você é sábio o suficiente para julgar, porque você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz então nesta noite, qual é melhor, continuar na contenda, na barreira, ou sofrer o dano? O que é melhor? Continuar com a barreira ou sofrer o dano e glorificar o nome do Senhor? Porque todas as vezes que eu sofro o dano da injustiça, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Mas todas as vezes que eu levo essa contenda, essa dificuldade para frente, essa barreira para frente, o inimigo ele vai tendo brecha para entrar nessa dificuldade. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, se há em mim, se há em você alguma dificuldade entre os irmãos, não deixe que isso crie raiz. Não deixe que isso divide, que isso traz conversas, na nossa linguagem, fofocas. Não permite, no nome de Jesus. Mas sofra o dano, glorifica a Deus, exalta a Deus, e leva uma vida santa, uma vida que tenha liberdade, para que o Senhor faça a obra no nosso meio. Porque o que está escrito na palavra do Senhor, que quando nós, irmãos, estamos em comunhão, o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Esta é a palavra, irmãos, que o Senhor coloca em meu coração, em nome de Jesus. Se há, vamos nesta oração colocar diante de Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus ao Senhor algo nesta noite. Pai, eu quero exaltar o Senhor. O Senhor, meu Deus, Pai, o Senhor me amou primeiro.
E essa é a causa de não ser consumido. glória. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Aleluia. Senhor, coloca no meu coração amor. Coloca no meu coração amor, Senhor, para suportar uns aos outros. Senhor, coloca no meu coração paz, Senhor, para ter paz e comunhão com meu irmão. Coloca, Senhor, no meu coração alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então coloca no meu coração, meu Deus, em nome de Jesus, coloca paz no coração da tua igreja, coloca amor no coração da tua igreja. Oh Deus, eu quero pedir ao Senhor, coloca gratidão no meu coração, que em mim, Senhor, haja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nenhum tipo de vaidade, mas haja gratidão ao Senhor para a glória do teu nome, pelo que o Senhor é. O Senhor entregou por nós, o Senhor nosso Deus é o nosso Salvador, e em nome de Jesus toda e qualquer obra que não provém do Senhor cai por terra em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor nesta noite, querido Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, tenha liberdade. Ora, igreja, ora, pede nesta noite, ora, abre a tua boca, glorifique, exalta ao Senhor, clama ao Senhor, não ouve somente a oração, mas fala com Deus da tua angústia, fala com Deus da tua necessidade, fala com Deus da tua dor, fala com Deus aquilo que você quer, fala com Deus aquilo que você quer entregar para Ele, fala com Deus aquilo que Ele é para você. Abre o teu coração nesta noite ao teu melhor amigo, aquele que entregou por você, aquele que entregou por mim, aquele que espera teu encontro com você nas nuvens. Ora, fala com Ele o seu desejo nesta noite, o que você veio fazer nesta noite aqui, o que você quer entregar ao Senhor, o que você vem trazer para o Senhor nesta noite, e o que você espera receber do Senhor nesta noite. Porque quando nós temos essa liberdade, Deus, eu quero te dar honra, Deus, eu quero te dar louvor, eu quero, Pai, honrar o Senhor pelo que o Senhor é, eu quero honrar o Senhor porque o Senhor me fez, Pai, mais do que vencedor. O Senhor me tirou das trevas, me trouxe para a luz, e esta, Pai, é a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é o teu amor, que meu coração estando perdido, o Senhor me buscou e me trouxe para este lugar. E nesta noite, Pai, eu exalto o Senhor, glorifico o Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos que estão aqui nesta porta, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aquele Senhor que está aqui, mas a sua família também representada, a sua parentela, abençoa, tira o mal, joga por terra, e o teu nome seja exaltado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, amém? Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Teu Espírito nos atraiu, meu Pai. Glória a Deus. Oh, para este lugar, Senhor. Encha os nossos corações da tua presença, o nosso ser da tua unção, a nossa mente, ó Senhor. Oh, glória! A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes no sangue lavei. Das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei.
Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus. Oh, glória! Aleluia! Te louvo, meu Deus. Te louvo. Glória, glória. Oh, Pai, eu te exalto, te glorifico. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Oh, glória! Oh, aleluia! Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Oh, Pai, toda honra, toda glória. Eita glória.
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nessa oportunidade, nós vamos dar oportunidade a alguns irmãos. Talvez irmãos que não tenham tanta oportunidade, nessa noite você vai receber. Deixa Deus te usar em nome de Jesus, para que possa testemunhar, para que possa compartilhar um versículo com a igreja, ou se o seu dom é cantar, louve ao Senhor, adore ao Senhor, mas é dada a oportunidade. Nessa oportunidade eu queria convidar o irmão Olegário. Após o irmão Olegário, o irmão Gustavo vai ter oportunidade também. Irmão Olegário, depois do irmão Olegário, Gustavo com a oportunidade, e depois nós vamos estar dando tempo para que as crianças possam apresentar o teatro aqui nesta noite. Glória a Deus. Amém. Vou trazer para os irmãos que estou muito feliz, graças a Deus, por essa oportunidade que Deus tem me dado nessa noite, e falar para os irmãos que esse ano para mim foi um ano de muita vitória, graças a Deus. Foi um ano de mais vitória esse ano, meu irmão. Eu fiz o ano todo sem sentir nada, com muita alegria, trabalhando, estou trabalhando, até o fim do ano eu vou trabalhar, se Deus quiser, tem certeza que eu vou trabalhar até o ano que vem também, se Deus quiser. Glória! Então, para mim, e tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu esse ano. Meus meninos adiantados nos estudos, Deus me deu a oportunidade de eu ver. Ô, glória! A Bia passou, e tudo que ela pediu a Deus, ela passou. Glória a Deus! O Júlio também ela vai caminhando. Então Deus caminhou tudo dentro dos planos que eu pedi ele. Aleluia! Deus vai fazer mais coisas que Deus vai fazer na minha vida. Então, nesse momento, eu vou falar um pouquinho aqui, muito pouco para tomar muito tempo. Eu vou falar para um certo homem que precisava de encontrar com Jesus, mas, e eu creio que aquele homem, eu vou falar aqui, os seus vizinhos até falavam, não, você pode ter certeza que não tem mais jeito, a sua filha não vai ter mais jeito, ela disse, tem jeito sim. Se Jesus chegar aqui, ela vai receber a cura. Eu tenho certeza, vai chegar aqui na hora exata. Esse homem chama Jairo. Lá em Marcos 5 e 21, fala que esse homem, a filha dele estava doente e ele já tinha gastado, eu creio que ele tinha gastado os seus afazeres, e os seus vizinhos falavam assim, ó, você já gastou tudo que você tem, mas não vai ter jeito, não tem mais recurso. Você fala, tem, porque Jesus vai chegar aqui na hora exata. Eu creio, meu Senhor. Aquele homem, a fé dele é tão grande, porque ele não abateu a sua fé, ele confiou que Deus ia chegar no momento certinho para Glória! Então, Marcos 5, 21, fala que Jesus chegou na beira do mar, lançou o barco sobre as águas e foi em conta daquela cidade, e atravessou e foi encontrar com aquele homem. E quando aquele homem avistou Jesus, a multidão seguiu Jesus e viu o que Jesus ia fazer, e disse assim, hoje minha filha está curada, porque o dono da cura chegou aqui, chama Jesus, e Jesus libertou aquela menina, a enfermidade saiu, e ele cumpriu aquilo que ele esperava na vida dele. Então, fé, irmão, é fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, nós não podemos bater nossa fé. Às vezes, alguém fala, não vai dar certo, mas vai dar certo, que Jesus é que eu estou na obra, ele sabe das coisas. Eu creio, irmão, no poder de Deus. Deus nunca falha com as suas coisas. O homem pode falhar, mas Jesus não. Tudo que Jesus tem na minha vida para cumprir, na vida de cada um, ele vai cumprir. Amém. Porque a palavra de Deus não falha. Eu quero escutar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão Olegário é uma bênção, irmãos. Gustavo com oportunidade. Logo após o Gustavo, as crianças já se preparam para organizar o teatro e o momento que a oportunidade será dada para os seus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos, para adorar o nome do nosso Senhor, que vive hoje e sempre. Gostaria de deixar uma passagem que se encontra em Lucas 19. Uma passagem muito conhecida, que tem por título Zaqueu, o publicano, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando,
E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar a tua casa. E apressando-se desceu, e o recebeu alegremente. E vendo todos isso murmurado, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Essa passagem me chama muita atenção, porque ela vai dizer que Zaqueu era um homem rico, não tinha problema de posse, não tinha problema com dinheiro, não fala se ele tinha problema de saúde, mas ele foi atrás de Jesus para saber quem era ele, de coração aberto. Ele não tinha nenhuma necessidade física terrena, mas ele queria algo a mais, algo que ele procurava e acharia só através do céu. Ele foi de coração aberto a achar quem era Jesus. E mais para frente vai falar que muitos murmuraram, dizendo por que ele foi ter com publicanos, que naquela época era o cobrador de impostos e eram pessoas consideradas pecadoras, imundas para ter com os escolhidos. Mas Deus não estava à procura de saber o que ele estava fazendo nessa terra, estava em procura do coração dele. E Deus viu no coração dele um homem puro, um homem que estava em busca de uma melhor condição nessa vida e numa vida que vem. Muitos vão nos julgar procurando saber o que nós somos, o que nós deixamos de ser. Mas Deus conhece o nosso coração. Não adianta de nós ficarmos mostrando muita coisa nesse mundo, querendo aparecer uma coisa que nós não somos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós é, o que nós buscamos e o que tem preparado para nós nessa vida por vir. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, o Gustavo é pregador, irmão. Eu estou precisando de mais pregador, Gustavo. Faz isso comigo, não. O ano está começando, eu preciso te ouvir mais aqui pregando a palavra em nome de Jesus. Ora pela vida do Gustavo, para que Deus use ele poderosamente em nome de Jesus. Para que nós possamos cada dia cooperar e fazer a obra do Senhor. As crianças estão com oportunidade. Após as crianças, a irmã Ruth prepara o louvor para nós colhermos dízimo e oferta. Glória a Deus. Fique atento, irmãos, que as crianças vão apresentar teatro, coral aí. Fique atento. Glorifique a Deus. E ore e decida por ela nesse momento em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Hoje é um dia muito importante, né? É o dia da Bíblia. Quem conhece a Bíblia aí, dá glória. Glória! Eita, aleluia, gente. Glória a Deus. Então, é um dia muito importante hoje que está falando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Então, vamos lá. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados para judeus e cristãos, né? Considerada por muitos como a palavra de Deus, um guia de fé e de vida.
contendo histórias, leis, profecias, ensinamentos divididos no Antigo, Velho e Novo Testamento. Escrita por diversos autores ao longo dos séculos, em hebraico, aramaico e grego. Ela aborda temas universais como amor, justiça, sofrimento e propósito, sendo o livro mais traduzido e lido no mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos apresentar, não tem jeito, gente, fácil a gente falar da Bíblia e não falar como foi que aconteceu que ela foi traduzida por vários idiomas, né, para alcançar o mundo todo, a Bíblia, para ser conhecida, né, a palavra de Deus, para ser conhecida por todos os povos. Amém? Aleluia? E Deus levantou quem, gente? Martinho Lutero, né? Porque a igreja estava fazendo umas tipo indulgências, né? Para poder comprar um pedacinho do céu para poder estar sendo salvo, né? E isso não é certo. Então Deus levantou Martinho Lutero para poder estar fazendo, né, essa tradução da Bíblia, né, para alcançar todo mundo, e que a gente é salvo pela graça, né? Pela graça que somos salvos, né? A gente não precisa comprar nada, porque o preço maior para quem pagou por nossos pecados foi Jesus Cristo de Nazaré, né? Glória a Deus, aleluia por isso. Então nós vamos encenar um pouquinho, né? As crianças vão encenar aqui a peça sobre Martinho Lutero. Amém? Glória a Deus. Pode entrar todos, pode entrar todos. Então canta um louvor. Isso, glória a Deus. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma para si pode ser guardada no meu coração, pra eu não ficar agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, como eu havia falado antes, né? Hoje é um dia especial, o dia da Bíblia, né? O dia da palavra de Deus, né? É através da Bíblia que conhecemos os mandamentos do Senhor, né? Que seguimos então, né? A Bíblia na nossa jornada, para que não caímos, né? Para que não tropeçamos, né? Então, quem lê a Bíblia, eu corri tanto, gente, desculpa, para subir aquela escada e descer, que o meu corpo está indo embora. Então, quem lê a Bíblia, o que acontece? Tem a palavra fiel e verdadeira, né? Para poder estar seguindo os passos de Jesus, para poder estar seguindo os mandamentos de Jesus, né? E assim você vai consultando a palavra do Senhor.
Então a Bíblia é importante para você ter com ela todos os dias, ter ela não só na sua casa, lá empoeirada, lá em cima de algum móvel, mas você ter a leitura diária da Bíblia, né? Para poder você estar sendo guiado pelo Senhor. Amém? Amém? Então nós vamos fazer uma peça, não tem jeito de falar da Bíblia, se não falar de Martinho Lutero, né? Que Deus levantou para poder estar esclarecendo muitas coisas que lá muitos anos atrás, 1517, né? Que foi quando Martinho Lutero começou a fazer as teses dele, né? São 95 teses. Então, para poder estar apresentando, né, a verdadeira palavra do Senhor, né? Amém? Então, a gente vai passar um pedacinho aqui da história do Martinho Lutero, amém? Tem mais microfone aí, Sérgio? Há muitos e muitos anos, o povo não podia ler a Bíblia. Só os padres podiam e muitos não explicavam a verdade. As pessoas acreditavam que poderiam comprar o perdão dos pecados. Venham, quem comprar a indulgência vai ter seus pecados perdoados. Uma moeda aqui, um perdão a mim. Mas eu não tenho dinheiro, Deus não pode me perdoar? Sem pagar, não. Deus só perdoa quem paga. Mas eu queria tanto ser perdoada. Deus tinha um plano. E um homem chamado Martinho Lutero descobriu algo maravilhoso. Está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé, não é pagando e nem fazendo promessa. É pela fé em Jesus que somos salvos. Aleluia. Mas, Martinho, as pessoas acreditam que precisam pagar. Então precisamos contar a verdade a todos. Martinho Lutero escreveu Martinho Lutero escreveu 95 teses para mostrar tudo o que estava errado naquela época. E ele pregou tudo o que estava escrito, as 95 teses, na porta da igreja. Mas que é isso? Você está desafiando a igreja? Lutero. Não, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Depois disso, muitas pessoas começaram a ler a Bíblia e a palavra de Deus foi traduzida por vários idiomas. Agora eu sei que Jesus me ama e me perdoa de graça. Glória a Deus, Deus perdoa de graça. Aleluia, glória a Deus. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Amém. João capítulo 8, versículo 32. Amém. Glória a Deus. Quem quiser cantar uma coisa, né? Ouça a parte, tá? A última música, vai ver,
Glória a Deus. Gente, não acabou ainda não. Tem uma música que nós ensaiamos. Eu estou bem ansiosa e feliz porque as crianças estão participando, né? Coisa boa. Ano que vem a gente tem que fazer cultinho, né, gente? São os pregadores aqui, né? Né? Alguns personagens têm contados na Bíblia Sagrada. Quero ver se vocês conhecem. Quem sabe? Quem é que matou o gigante? Foi Davi, foi Davi. E quem ficou dentro da cova com os leões? Foi Daniel, foi Daniel. Oh,
Aleluia. Fique de pé. Nós vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Logo após a irmã Ruth vai estar louvando o Senhor. Nós vamos adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deus abençoe a vida das irmãs do departamento de infantil. Por tudo, irmãos. Não é fácil fazer todo esse trabalho. Não é fácil organizar, ainda mais trabalhar com as nossas crianças. Mas Deus tem dado graça. Que Deus abençoe grandemente cada irmã envolvida nesse departamento. Amém? Nós vamos orar. Logo após a oração, nós vamos dar oportunidade à irmã Ruth para estar louvando o Senhor. Essa oportunidade eu quero agradecer. Nosso pastor regional, pastor Rogério, já está conosco. Vem para cá, pastor. Eu vou empurrar a porta do Martim Lutero aqui. O senhor pode vir para cá, que cabe o senhor aqui. Obrigado. Glória a Deus. Maravilha. Amém, queridos? Vamos orar. A gente vai louvar o Senhor. Nós vamos adorar com os dízimos e ofertas. Logo após, nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor, ministrada pelo nosso pastor regional, pastor Rogério. Deus abençoe o Senhor. Obrigado, pastor, por ter atendido ao nosso pedido mais uma vez. É um prazer receber o Senhor aqui. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. E quero pedir ao Senhor que continue abençoando esse departamento infantil, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão na frente desse trabalho. Dê a cada dia sabedoria. Unge, Senhor, poder, unção sobre a vida das tuas filhas, Senhor. Abençoa de maneira poderosa a irmã Glória. Abençoa de maneira poderosa a irmã Marilda. Abençoa cada criança, Pai. Que a mão do Senhor esteja, ó Pai, sobre elas, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nesta noite pelos dizimistas, pelos ofertantes. E pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmã Ruth louvando ao Senhor. E logo após nós estaremos já ouvindo a palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o nosso Deus, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, amém? Toda adoração. Escuridão da angústia tomou tua estrada. Você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Onde pedir, Ele está aqui. Onde chorar, Ele vai consolar. Ele entende teu pranto. Pode acreditar.
nada, Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende pra te abençoar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Mas o impossível se torna possível só pra te abençoar. Só Jesus, aleluia. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Mas o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, 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 Só Jesus pra te ajudar. oh, 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 oh. Só Jesus pra te ajudar. Glória! Vamos colocar de pé? Vamos receber o nosso pastor Rogério, que estará trazendo a palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar com os irmãos nessa vida corrida da gente. Hoje pela manhã, é normal, todo segundo domingo nós estamos no tempo central, na ceia, toda a diretoria está lá. Então normalmente nós estamos nas nossas igrejas aqui no segundo domingo pela manhã. E o pastor Marlécio falou sobre a possibilidade da Marta vir, mas a Marta está com o joelho muito ruim. Ela está com a cirurgia já agendada, ou pré-agendada, faltando algumas definições. Já vai fazer essa cirurgia, orem por ela para que Deus possa. É terrível, então, mas que Deus possa direcionar em tudo. Eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 5. Glória! Aleluia! Versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Pai, esta é a tua palavra. Eu quero te pedir que venha falar conosco através desta palavra. Usa-nos, ó Senhor, segundo a tua vontade. Escondo-me atrás da tua cruz. E tudo, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aqui eu posso até ficar sem óculos, eu vejo todo mundo, por enquanto, né? Aproveitando esse por enquanto, que luta! Gente, vamos orar mais comigo, me ajuda. Na semana passada era para o pastor Sebastião entrar para fazer o serviço. O contrato já está assinado, o presidente assinou, a diretoria assinou, já está tudo pronto. Nós compramos mais 180 argamassas.
Perdemos 50, já está jogando fora, né? Já foi embora. Infelizmente perdemos. Antes tivesse usado outra forma, perdemos. Mas o que aconteceu há 2 semanas, né? 2 semanas, o filho do pastor Sebastião, ele saiu dos caminhos do Senhor, se envolveu com um monte de coisa errada, e nessa caminhada da vida, ele estava tentando se alinhar. Há 3 ou 4 semanas, eu cheguei perto dele e falei: Ezequiel, como você está? Já voltou para Jesus? Não, ainda não. E ele não tomou a decisão. Na quarta-feira atrasada, ele trabalhou durante o dia, inclusive trabalhou lá, porque eles estão fazendo serviço para mim lá na igreja, no Templo Central, e à noite ele foi jogar bola com os colegas, assim disse o pai. Só que os colegas não eram pessoas de boa reputação, eram os colegas. E às vezes nós temos colegas desse jeito, e quando vai buscar a nossa referência, você é colega de fulano, e aí a necessidade de verificar bem esses colegas. Quando nós lemos o Salmo 1, ele fala sobre assentar na roda de escarnecedores, e aquele moço, depois do futebol, apareceu um grupo armado e deu tiro para todo lado. Esse moço tomou um tiro e morreu. Ele e mais uma pessoa morreram na hora. 7 ficaram feridos. Com isso, o pastor Sebastião, que estava pronto para fazer o serviço, me pediu: pastor, eu preciso de um tempo. Me dá um tempo, eu vou fazer o serviço. O meu filho, inclusive, iria trabalhar comigo lá. Mas infelizmente aconteceu isso. Mas vai sair, irmãos. Dentro dos próximos dias ele vai estar lá fazendo aquele piso em nome de Jesus. As coisas vão caminhando. E infelizmente ali nós estamos precisando orar mesmo. Porque eu pedi para ligar a água. Pastor Antônio Paes é outro pastor também que está envolvido com a situação. Trabalha na Copasa. E sempre que eu preciso de uma situação na Copasa, o pastor Antônio Paes é que resolve para mim. Ele falou comigo que ligou a água dia 28 de novembro. Eu passei lá ontem. Foi ontem, não foi? Passei lá ontem. Cadê o hidrômetro? Sangue de Jesus. O hidrômetro não está lá. Vai ter que mandar colocar outro, colocar quase que uma sentinela. Cadê o irmão Manuel? Está aí não? Coloca o irmão Manuel para me ajudar de sentinela lá e ficar armado, cuidando daquele hidrômetro. Vamos para a palavra. Amanhã nós teremos um ensaio lá da cantata. Estava precisando tanto um teclado, tanto uma pessoa que troca teclado. Estava precisando tanto. Amanhã nós teremos um ensaio. E na terça-feira teremos a nossa cantata. Gente, está ficando bem bacana. Carlos, você esteve lá hoje. O que você sentiu? O que você sentiu? Vai ficar. Amém. Isso é muito bom. É da glória. Com sax, ótimo. Isso, ótimo. O Leandro está fazendo festa. Longe. Bem, versículo 13 chama a nossa atenção para algo que parece que acontece conosco. Será que se nos pedisse para nós fazermos alguma coisa difícil, considerando os resultados, será que nós não faríamos? Será que nós teríamos condições de dar mais um passo para que tivéssemos solução dos problemas? Será que se nós tivéssemos que andar mais um pouquinho, mais uma milha, não andaríamos para que tivéssemos a solução de um problema? É claro que faríamos. Bem, nessa história, nós temos 2 fatos muito importantes, e um deles é exatamente este: será que nós não andaríamos mais um pouquinho para que tivéssemos um resultado favorável? Será que se nós precisássemos caminhar
um pouco mais para pedir perdão, para ir para o céu, nós não poderíamos fazer isso? Será que se nós tivéssemos que voltar um pouco naquilo que nós dissemos, naquilo que nós vivemos, para pedir perdão, nós não teríamos melhores condições e teríamos maior aceitação do nosso Senhor? Sim, esta é a palavra. Bem, aqui este livro, ele vem trazendo para nós, no capítulo 5, uma história extremamente importante de uma menina que estava submetida a uma condição de escravidão. Uma menina que estava na casa de um comandante, na casa de um senhor, e nesta casa a menina foi levada como escrava para estar ali. Aquela menina, no sentimento dela, ela poderia pensar qualquer coisa. Eu já vim para cá como escravo, e como escrava, eu não vou fazer nada, porque eu sou escrava. Olha, perdão da palavra, que este pessoal, eles se virem para lá. E a palavra seria: se dane, resolva para lá, não sou eu, o problema é dele. Este moço, o meu senhor, ele tem uma doença muito séria, e essa doença muito séria o prejudica, mas foi ele que entrou na minha terra, e foi ele que na minha terra me trouxe para cá como escrava. Hoje eu trabalho nessa casa, eu lavo casa, limpo terreiro, limpo quintal, limpo, e sou escrava. Mas aquela moça estava naquela casa, sob o ensinamento e sob o conhecimento da palavra. Ela sabia que o Deus de Israel era um Deus justo, poderoso, um Deus misericordioso e um Deus que curava enfermidades. Aquela moça, mesmo na situação de escrava, ela mantinha em seu coração, mantinha em sua vida as lembranças do seu tempo na sua terra, dos favores de Deus na sua terra, daquilo que Deus operava na sua terra. E lá estava Naamã, um comandante, sempre fardado, possivelmente fardado de uma forma muito brilhante, com várias condecorações, comandante de exército. Ele estava diante do rei, diante dos principais do seu país, da Síria. Ele estava diante das maiores dificuldades do seu país e diante das maiores soluções do seu país. Era um homem que podia mandar, um homem que podia determinar, um homem que tinha poder, um homem que tinha condições de fazer o que quisesse no comando do exército do seu país. Mas aquele homem era doente, aquele homem tinha uma lepra, aquele homem ele sofria diariamente com os seus problemas. Eu imagino que a farda daquele homem era uma farda bem fechada, que a sua gandola, a sua blusa, era uma blusa bem fechada, a calça sempre bem fechadinha, para que as pessoas não pudessem ver que a sua pele estava a cada dia dissolvendo diante do passar do tempo. A cada dia ele vinha morrendo, porque a sua doença era uma doença de morte. Ele, se estivesse em Israel, ele estaria fora da comunidade, mas como ele estava na Síria, ele estava dentro da sua comunidade e ainda governando juntamente com o seu rei, e ele estava ali vivendo a sua vida. E aquela menina, preocupada com aquela situação, mesmo sendo escrava na casa daquele comandante, mesmo sabendo que ela vivia situações em que ela não deveria estar vivendo, mesmo sabendo que ela estava vivendo dentro daquele lar, sob cuidados assim e observações diárias. Você não fez isso, você fez isso, você deveria ter feito melhor isso, você não fez isso, por que você fez assim? E às vezes xingada, às vezes maltratada, às vezes colocada num cantinho, porque a sua condição era de escrava. Mas aquela menina, ela não perdeu o contato com a sua terra. E mais importante ainda, ela não perdeu o contato com o Deus da sua terra. Ela tinha no seu coração diariamente a presença daquele Deus. E lá no versículo de número 2, ela vai dizer para a sua patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria,
pois ele o curaria da sua doença. Aquela menina, ela sabia que o Deus daquele profeta, ele tinha condições de resolver aquela situação. Bem, quantas vezes nós estamos numa situação e às vezes subjugados pelo problema e às vezes nos acovardamos, às vezes paramos, às vezes não queremos caminhar, às vezes colocamos o pé, como diz, na porta e olha, daqui ninguém me tira, daqui eu não mudo, daqui, mas nós precisamos entender que o nosso Deus é Deus que pode todas as coisas, e mesmo nas situações mais difíceis nós precisamos continuar confiando, porque o nosso Deus é Ele quem responde às orações. Amém? Aquele homem, ele vai ao rei, e lá naquele rei ele vai pedir autorização para que pudesse ir a Israel, e na sua autorização ele recebe uma carta, e naquele dia ele prepara muitos presentes que ele levaria para o rei de Israel. Mas naquele tempo o rei não estava em comunhão com o Senhor. Aquele rei não tinha condições de dar as respostas que o profeta dava. Aquele rei não tinha condições de levar para aquele homem a solução dos seus problemas. E aquele rei, ao receber o comandante do exército, ele vai dizer para aquele povo: olha, como poderiam trazer para mim um problema desse tamanho? E quando o profeta toma conhecimento, ele diz: manda para mim, deixa comigo, eu conheço o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor, pode mandar para mim. O profeta Eliseu, ele vai levar para o rei a tranquilidade de que Deus continuava operando em Israel. Ele vai levar para o rei a tranquilidade de que o Senhor era aquele que continuava curando. E aquele comandante, ele chega na porta da casa do profeta Eliseu. E às vezes a pessoa, ele quer receber algo, mas ele pensa que ele precisa ser tratado com todo o cerimonial para o atendimento. Ele era comandante do exército. Ele deveria, aliás, certamente ele pensaria que teria um outro grupo lá fora, e ele é o comandante, vai chegar todo mundo para me receber, precisa me receber, mas não foi isso que aconteceu. Quando ele chega na porta, o nosso querido irmão Eliseu, profeta Eliseu, ele fala com ele para ir ao rio, e lá no rio ele se banhar. Olha, fala para ele mergulhar 7 vezes, fala para ele descer 7 vezes, fala com ele para que ele possa aprofundar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E ele vai fazer um questionamento: na minha terra tem 2 rios, e os 2 rios são águas muito melhores que essas aqui. As águas dos meus rios são águas puras e quase posso beber. E agora ele fala para eu descer neste rio, para mergulhar neste rio. Bem, o primeiro ponto que nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos todos os dias nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos todos os dias compreender que Deus tem a forma correta de trabalhar. Naamã não seria curado se ele não tivesse sido submetido àquela situação. Naamã não seria curado se ele não tivesse mergulhado nas águas. Naamã não seria curado se ele não tivesse entendido o propósito. E às vezes, algumas pessoas precisam chegar perto da gente e falar: custa alguma coisa? Custa para você fazer isso? Por que você está demorando a fazer? Faça! E que graças a Deus que tem pessoas assim que podem fazer isso. Mas naquele dia, aquele homem, Naamã, ele vai estar diante daquela situação, e às vezes achando que seria humilhado, maltratado, achando que diante dos seus subordinados, ele estaria sendo humilhado ali pelo seu posto, pela sua graduação, pela sua posição no exército. Como pode um comandante do exército, cheio de medalhas, mergulhar dessa forma? Um absurdo. Eu venho trazendo tantos presentes, eu venho trazendo tantas coisas, e agora eu preciso mergulhar neste rio. Olha, queridos, nós precisamos, todas as vezes que tivermos necessidade, mergulhar. Quando nós mergulhamos, nós entendemos que somos dependentes de Deus. Quando nós mergulhamos, nós entendemos que Ele é tudo e nós somos subordinados dEle, que Ele é o nosso Senhor e nós somos as suas ovelhas. Quando nós mergulhamos, nós compreendemos
que Ele pode todas as coisas. É necessário, muitas vezes, nós deixarmos de lado as coisas que nós temos. Às vezes nós pensamos que temos títulos, às vezes pensamos que temos dinheiro, às vezes pensamos que temos tanta coisa, mas na hora, no momento mais difícil, Deus quer nos usar na simplicidade, Deus quer nos usar da forma mais tranquila para nós, mas às vezes não compreendemos. Olha, era necessário mergulhar 7 vezes. Então, se o Senhor te determinar a mergulhar 7 vezes, não preocupe com a água. Quando você terminar o seu período, você vai ser curado. Glória a Deus. Quando o Senhor determinar que você, olha, é preciso que você aprofunde, vá. O Senhor tem algo para a sua vida. Neemias, ele vai sentir naquele momento que ele não deveria de forma alguma mergulhar. Os rios Abana e Farpar eram muito melhores. Em Damasco a água era límpida. Em Damasco a água era transparente. Eu vou mergulhar numa água transparente. Mas quem nunca mergulhou na Arrudas não sabe o que é. Quem nunca mergulhou na Lagoa de Petrobras não sabe o que é. Mas o Rio Jordão, pela história, diz que ele não era um rio limpo, era um rio escuro, e as pessoas tinham medo, preocupações em descer naquele rio, mas a proposta de Deus para Naamã era que ele descesse naquele rio. E quantas vezes nós somos chamados a descer em determinados rios e ficamos preocupados se vamos ou se não vamos? Quando Deus nos chama, nós precisamos cumprir o chamado e exercer aquilo que nós precisamos, porque somente Deus pode mudar o status de doente para o status de curado. Somente Deus pode operar o milagre, e se nós não participarmos, e Ele permite que nós participamos, se nós não participarmos, o milagre não vai acontecer. Aquele homem ficou bravo. Imagina o comandante de exército bravo. Imagine, cheio de estrelas, cheio de coisas, estava bravo, porque ele sabia que ele era comandante. E como pode pegar um comandante? E quantas pessoas se acham que são o máximo e não podem descer? Quantas pessoas se acham que são assim, eu sou a cereja do bolo? No entanto, o Senhor nos chama para viver uma vida de humildade, uma vida temente ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso Senhor todos os dias. Aquele homem, ele vai se curvar diante da solicitação dos seus amigos, e graças a Deus, como disse no início, ele tinha subordinados que tinham condições de dizer o que devia fazer. Poderia ser outras pessoas que diziam: ah, comandante, nós já viemos até aqui, o senhor é comandante, olha, eu acho um absurdo, nós saímos da nossa terra, viemos para cá, e esse moço manda descer nessa água. Mas graças a Deus que ao lado ali, haviam pessoas com condições de orientar, e ele foi bem orientado, e a orientação é essa: custa alguma coisa? Vai custar alguma coisa? Se você já veio até aqui, custa caminhar mais um pouco. Se você já procurou, custa chegar para a pessoa e falar: olha, me perdoa em nome de Jesus, eu quero morar no céu. Não custa nada. A vida de transformação é necessária que nós participemos. E se nós não participamos, a situação não fica boa. E Naamã, ele vai tomar a decisão, e foi a melhor decisão que ele teve, a decisão de mergulhar naquele rio, a decisão de fazer o primeiro mergulho, a decisão de voltar ao segundo mergulho, mesmo com a impossibilidade ainda da cura, porque ele precisava mergulhar 7 vezes, porque quando ele olha a primeira vez, não havia nada de curado, a pele permanecia da mesma forma. No segundo mergulho, quando ele volta e olha a pele do mesmo jeito, no terceiro mergulho, do mesmo
mesmo jeito. Alguém desanima na primeira vez, na segunda vez. Eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo. Eu não consigo paz, eu não resolvo o problema. A minha família permanece do mesmo jeito, o meu filho permanece do mesmo jeito. Mas a promessa de Deus é para que nós vivamos uma vida debaixo da graça dele. A nossa promessa é que nós que escolhemos viver no esconderijo do Altíssimo, tenhamos segurança em todo o tempo. No terceiro mergulho ele desce, novamente ele olha para si mesmo e não vê nenhuma mudança. No quarto mergulho ele volta, novamente não vê nada. No quinto, no sexto, porém no sétimo mergulho, quando ele volta e olha para a sua pele, ele vê que a sua pele está curada, ele vê que a situação está resolvida, porque Deus havia operado. E ele vai dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Eliseu dizendo para aquele homem, porque ele queria dar presentes para Eliseu, e ele vai dizer: olha, o Deus de Israel, versículo de número 15, o Deus de Israel foi quem me curou. Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, ele vai dizer para Eliseu. Eliseu não vai aceitar esse presente, mas aquele homem que sai curado, ele compreende que existe um Deus. Mas onde isso tudo aconteceu, ou onde isso tudo começou, onde isso tudo inicia? Lá na cozinha de Naamã, lá na casa de Naamã, lá com aquela menina escrava, lá naquela casa onde a pessoa às vezes ia para o seu quarto no início da noite, acordava na madrugada, naquela vida de escravidão, e falando: mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu deveria estar fazendo? Não, ela não estava preocupada com isso, mas estava vivendo o projeto de Deus, estava vivendo aquilo que Deus tinha para ela estava vivendo aquilo que Deus havia preparado para a vida dela. Queridos, então nós não podemos preocupar onde nós estamos, onde nós convivemos, onde nós passamos, porque Deus tem um projeto para cada um, Deus tem um propósito para cada vida. Onde você estiver, onde nós estivermos, é para que demos fruto, é para que a palavra de Deus seja conhecida, é para que eles saibam que existe um Deus e que o nosso Deus é poderoso. Glória! Aleluia! Para que eles saibam que o nosso Deus é aquele que cumpre com a sua palavra. E quando o profeta disser: olha, vai mergulhar 7 vezes, mergulhe 7 vezes, porque certamente Deus vai operar através da fala daquele profeta. Quantas pessoas estão vivendo situações tão terríveis? Quantas pessoas? Porque não reconhecem a voz do profeta, porque não vivem aquilo que Deus quer para eles. Ontem pela manhã, antes de passar aqui, eu fui na casa do meu pai para encontrar com um cunhado, para que ele pudesse ir comigo a Perdigão. Passando no Santa Inês, eu vejo um jovem assentado e uma senhora conversando com ele. Eu olhei: uai, André. Voltei, e aquela senhora estava ali conversando com o André. Eu falei: André, tudo bem com você? André foi criado na nossa igreja. Quando eu estava lá em Boa Vista, André estava congregando. Eu falei: André, o que aconteceu? Pastor, eu tive uma recaída. Mas André, o que você está pretendendo fazer? Eu quero ficar de pé. Falei: André, só depende de você. Nós vamos orar. E naquele momento ali na rua mesmo, nós oramos com o André. E o André falou: pastor, eu estava aqui pensando que eu ia suicidar hoje. André, ele reanimou, levantou, entrou para dentro da casa dele e falou: eu vou mudar de ideia. Nós somos chamados todos os dias. Nós somos chamados todos os dias para viver o projeto de Deus. Permita que Deus fale através da sua vida. Permita que Deus haja através da sua vida. Não cale diante das situações.
peça a Deus sabedoria e peça ao Senhor que use a sua vida em prol de outras pessoas. Vamos esquecer de nós mesmos e viver para Deus aquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor possa cada dia operar em nossa vida. Porque no momento em que você disser para alguém, você precisa mergulhar 7 vezes, e aquela pessoa mergulhar, você vai ter certeza, o nosso Deus vai curar. O nosso Senhor vai agir em favor daquela pessoa, porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele é poderoso. Assim eu quero fechar. Primeiro ponto, lembrar daquela menina. Aquela menina nunca poderá ser esquecida por nós. Aquela menina precisa sempre ser lembrada, porque nós podemos estar em situações que talvez nós não estejamos agradando, em situações que talvez nós nunca pedimos, mas Deus permitiu que estivéssemos ali. Mas nós não nos corrompemos com as atividades daquele lugar, nós não vivemos os planos daquele lugar, mas nós permanecemos fiéis ao Senhor. E quando der a nós a oportunidade, quando nós formos acionados por qualquer necessidade, nós sabemos que o nosso Deus é Deus que opera milagre, é Deus que levanta mortos, é Deus que transforma a vida, é Deus que cura, é Deus que batiza com o Espírito Santo, é Deus que muda quadros, é Deus que tira do quadro da morte e leva para o quadro da vida, porque você há de ser usado, você é usado. Basta se colocar dia a dia na presença do Senhor, como aquela moça. Nós não estamos presos, nós não estamos na escravidão, nós somos livres. Deus nos fez livre e nós podemos caminhar para lá e para cá. Lá no direito fala do direito de ir e de vir. Nós estamos livres. Mas não é por isso que nós devemos nos eximir da responsabilidade. Nós precisamos, por ser livres, agradecer a Deus e falar: Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, e tudo, Senhor, tudo eu quero colocar nas Tuas mãos. Se por acaso chegar alguém diante de mim com a necessidade, me usa em prol dessa pessoa, para que eu possa orar, para que eu possa, Senhor, profetizar na vida dessa pessoa, na vida dessa família, e Deus vai te usar, porque Ele diz, a sua palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele está voltando. Segundo ponto, se por acaso, em alguma situação, você sente que a vida não está boa, que talvez a lepra já tomou conta, e você fala: não tem mais solução, não tem mais saída para mim, eu não consigo mais, eu preciso de uma mudança. Hoje o Senhor tem mudança para a sua vida. Hoje o Senhor tem transformação para a sua vida. Hoje o Senhor quer transformar a sua vida. Ele quer curar a você de toda enfermidade. Pastor, mas eu não tenho lepra, mas eu tenho uma depressão que me acompanha todos os dias. Pastor, eu não tenho lepra, mas eu tenho uma dor de cabeça que me acompanha todos os dias. Pastor, eu não tenho problemas dessa relação, desse nível, mas eu tenho um problema, Senhor, que é terrível, me acompanha todos os dias. Mas eu quero te dizer hoje, como profeta do Senhor, o Senhor está aqui, Ele pode te curar. Hoje você pode sair daqui transformado e curado pelo poder da palavra dele. Jesus, aleluia. Ele tem algo especial para a sua vida. Ele tem transformação para a sua vida. Ah, pastor, eu não consigo mais andar do jeito que eu andava, porque agora eu estou meio... Mas o Senhor pode movimentar as suas pernas, Ele pode trazer força para o seu braço, Ele pode trazer para você vida. Vida com abundância Ele tem para a sua vida. Ele pode mudar todo o quadro. Ele pode trazer para a sua vida algo tremendo e especial. Pastor, eu tenho uma timidez tremenda. O Senhor tira a sua timidez e te faz um pregador do Evangelho. Pastor, eu tenho a timidez tremenda, não consigo cantar. Olha, o Senhor pode te dar uma voz excelente. Ele pode tirar essa timidez e você glorificar o nome dele através da música. Olha, pastor, eu não tenho condições financeiras. O Senhor pode
te dar as condições financeiras, Ele pode trazer para você a resposta que você precisa. Nada é difícil quando nosso Deus nos toma pela mão, Ele pega em nossa mão e nos leva. Nada é difícil porque Ele nos guia. Aleluia! Glória! Amém? Aleluia! Aquele homem foi curado. Aquele homem volta para sua casa. Os presentes depois vai trazer uma série de problemas. E aí vem outra coisa interessante. Aquilo que Deus fez, não pense que é seu. O Senhor curou, foi Ele. O Senhor curou, eu quero presente. Não pegue nada. Vai embora. E glorifique ao Senhor. Amém? Podemos ficar em pé? Aleluia. O Senhor continua cada dia tratando situações. Loan, parabéns. Que linda. Que Deus te abençoe. Que você possa treinar muito. E quando você tocar, o Senhor possa operar milagres. Quando você tocar, o inferno vai estremecer, os inimigos vão embora. Eu creio, Deus. Que o Senhor faça de você cada dia mais servo do Senhor. Aleluia. E que Ele possa trazer sobre a sua vida uma unção especial. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que deram esse presente para ele hoje. Que o Senhor possa multiplicar. E as bênçãos do Senhor são 100 para lá. É Ele quem faz. Amém? Glória a Deus. Então, dia 16, eu quero ver cada rostinho lá. Em nome de Jesus. E dia 31 também, não é? Isso. Eu já falei com o Alexandre para olhar a questão. Não sei não, Alexandre, o outro. Com o Alexandre para olhar o lanche, o jantar. O jantar. Nós vamos ter o jantar, vai ser uma coisa bem arrumadinha, bem feita, e vai ser uma bênção. Feliz de estar com os irmãos. Agradecido a Deus por essa oportunidade. A gente fica muito preso na subsede para tentar acertar os detalhes mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai sair mais, né? Ano que vem, eu queria tanto lá em julho, lá naquela igreja. Julho que eu te falei, né? Eu queria estar lá em julho. Mas não foi da vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Vai ficar linda a igreja e vocês vão estar ali daqui uns dias. Irmãos, o pastor já deve ter falado, mas o piso está lá. Toda a elétrica, nós temos tudo de elétrica, é caro, nós já compramos tudo, já está tudo pago, está tudo lá. Ora para que Deus mande esse povo que vai fazer esse serviço, que abra as portas e a gente possa entrar lá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem alguém doente nessa noite? Tem alguém que precisa da oração da igreja? Eu quero pedir que venha aqui à frente, em nome de Jesus. Onde que está o homem? Aleluia. O nosso Deus é aquele que cura. O nosso Deus é aquele que salva as enfermidades. Aleluia. O nosso Deus é aquele que transforma o quadro. Talvez você tenha que mergulhar nessa noite 7 vezes. Mas mergulhe, independente da água. E mergulhe. E fala: Senhor, nessa noite eu quero a minha bênção. Haja em minha vida. Oh, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Vamos orar. Pai querido, Tu és o nosso Deus. O Senhor é o dono desta palavra. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos. Naquela situação, Senhor, o profeta disse para Naamã que ele deveria mergulhar. E nesta noite, Senhor, os meus filhos estão aqui, Pai, necessitando da cura. E em nome de Jesus nós queremos ministrar a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.
Vai, querido,